amigos e amigas. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse conto espetacular, Aruana, do autor brasileiro Marcos Botelho, que é parceiro do canal Filósofo dos Livros e também do meu Instagram. Gente do céu! Vocês não sabem o que estão perdendo se não ler esse conto. Para mim, foi uma experiência fantástica. Foi a primeira vez que eu li um conto de fantasia, mas dentro da perspectiva, dentro da cultura indígena. O conto é pequeno, ele não tem muitos acontecimentos, mas olha, esse pequeno conto traz uma profundidade e ele traz coisas assim tão diferentes para mim que me deixou bastante pensativo. Eu li numa tacada só, mas eu tive que parar para pensar, refletir sobre a minha vida e especialmente a minha vida na questão de preocupação com a natureza e também quanto à minha formação religiosa, eu poderia dizer assim. E perceber que nesse processo, especialmente o da formação religiosa, eu não estou sozinho. Eu sei que o texto ele deve falar conosco, mas esse conto ele tem uma coisa que quando a gente se analisa, não tem como a gente também não olhar para o mundo ao redor, porque ele fala de missão, ele fala de responsabilidade, mas ele nos mostra que determinadas coisas, determinadas atitudes de certa maneira, não irão dar certo se nós não enxergarmos a nossa responsabilidade coletiva. Tudo começa quando Cauê, um índio, ele tem um sonho com a árvore filha. E essa árvore filha lhe dá uma missão. Ele até entende a missão, porém ele resolve, antes de cumprir essa missão, receber orientação do pajé. E tudo isso acontece dentro da madrugada. A missão de Cauê é ir ao encontro da árvore filha, pegar o bicho preguiça e levá-lo à árvore mãe, para estabelecer o pensamento. E a árvore filha mostra para ele como que está a natureza. E nisso, algo chocante. Natureza totalmente destruída por causa da ganância do homem branco. Cauê sai de madrugada apressado, ele não avisa sua filha, Aruana, e segue sua missão. Infelizmente, forças perversas acabam fazendo com que Cauê não chegue ao seu objetivo. E nesse momento o que ocorre, a árvore filha transmite o mesmo sonho a Aruana, que não sabia que seu pai havia tido essa missão também. E a Aruana sai, só que dessa vez ela age um pouco diferente. Ela chega até a árvore filha, que infelizmente já está derrubada, mas ela consegue pegar o bicho preguiça, volta para sua tribo, sua aldeia, para depois sair. Depois de um tempo, Aruana sai com o bicho preguiça. E nisso ela também vai se deparando durante o trajeto da sua missão com coisas horríveis. A destruição da natureza, ela vê a ganância do homem, poluição, todos esses problemas que nós sabemos que ocorre aqui no nosso meio natural. Mas ela conta também com a proteção dos animais. Ela tem uma orientação, uma conexão, algo diferente com as forças da natureza. Será que a Aruana vai conseguir realizar a missão? Isso vocês só vão saber se lerem um livro. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, vale a pena. E quando eu falei assim que o conto ele me questionou, foi por quê?
Eu sou uma pessoa de formação católica, formação cristã, já passei pelo budismo, pelo espiritismo, conheci um pouco de candomblé, umbanda, mas eu nunca havia parado para pensar que o quanto a minha formação inicial, essa formação católica, essa formação dentro do cristianismo me doutrinou a ponto de que toda vez que eu estava lendo Aruana, que traz uma linguagem puramente com elementos indígenas, traz uma religiosidade diferente da qual estou acostumado, e isso fez com que eu notasse a seguinte dificuldade. É o quanto é difícil a gente se libertar dos termos religiosos da doutrina católica ou doutrina cristã. Todas as religiões ela tem termos próprios, ela tem formas de se expressar. O autor ele conseguiu transmitir toda a religiosidade com a carga da, ó, já ia usar uma palavra cristã, com a carga da religiosidade indígena. Só que quase que inconscientemente eu sempre ia traduzindo o texto com elementos da doutrina católica. Então eu fiquei assim um bom tempo pensando, repensando, e confesso que mesmo agora que eu estou conversando com vocês, às vezes quando eu vou dizer uma frase já vem uma palavra cristã para substituir o termo indígena. É realmente difícil. Por isso eu acho que esse conto ele tem um papel muito importante para nós que estamos assim totalmente influenciados, mergulhados nessa tradição católica, e a gente não consegue se desvincular, e por isso a gente acaba não absorvendo a riqueza, a religiosidade de outras visões, de contato com uma força superior. Nós ficamos sempre fazendo isso. Então eu me deparei que eu fui budista, mas eu utilizava expressões cristãs para falar do budismo. Eu fui espírita, eu sempre estou aí voltando para isso. Mas eu percebo que para a gente falar das outras religiões, até a religião afro, a gente precisa simplesmente deixar morrer esse espírito cristão. Não porque ele seja ruim, etc. Não vou entrar nesse julgamento, mas é justamente deixar morrer para a gente entender as outras religiosidades por elas mesmas e não buscando referências para traduzir. E eu acho que isso não é tarefa fácil. E aí vem o conto, Aruana me confirmando isso, ou melhor, ele nem me confirmou, ele me mostrou isso, porque até então a ficha não tinha caído. E o conto traz uma mensagem assim fabulosa, que é essa de proteção à natureza, da missão do homem, e meio que nos faz horror, ficar com uma visão de horror para coisas que a gente praticamente está acostumado. O mundo está sendo destruído, está sendo poluído, o mundo está cheio de violência, temos poluição visual, sonora. Poluição visual, sonora a gente simplesmente até ignora. A gente fica mais no outro tipo de poluição, que é a poluição que envolve sujeira, que envolve elementos químicos jogados no ar, na terra e na água, ignora os outros, e a gente vai meio que acostumando, aceitando, e tá tendo aí tudo destruído por conta da ganância, como o texto diz, a ganância do homem branco, e não fazemos nada. Então a Aruana, com a sua missão, e nos leva a crer que está na hora da gente mudar a nossa maneira de agir. E isso já começa a partir
não de Aruana, mas de Cauê, que a princípio não consegue realizar sua missão. E por que ele não realiza sua missão? Isso também vocês vão ter que ler a obra, vão ter que ler o nosso pequeno texto, Aruana, para compreender. Com certeza, essa indígena e essa preguiça aqui tem muita coisa para nos revelar, tem muita coisa com a qual nós possamos dialogar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!